Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História do Recife. Nós vamos para mais uma aula do Educa Recife para as turminhas maravilhosas do 7º ano. Hoje a gente veio aqui com um chapéuzinho especial, a gente está aqui com o nosso cafezinho ainda, né? Daqui a pouco a gente coloca ele no canto. E nós vamos trabalhar uma temática muito importante, né? Uma temática na qual a gente, ao longo desse mês de novembro, a gente tem uma data muito importante que será celebrada agora no próximo dia 20 e a gente vai tentar aprender um pouco sobre ela. A gente está falando aí do Dia da Consciência Negra, mas antes da gente começar a nossa aula, a gente costuma sempre dizer que a gente vem aqui em equipe, todo mundo muito bem acompanhado. Então, para começar a apresentar a nossa equipe maravilhosa, a gente está aqui do lado, ó, cantinho aqui, Jéssica, nossa intérprete de Libras. Jéssica, junto com toda a equipe de intérprete de Libras, nos ajudam para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas. Contamos também com a galera da produção fenomenal, certo? Maravilhinda, maravilhosa, estupefante. E palavra diferente, né? A gente hoje sextou, então a gente traz aqui, né, um conjunto, né, de expressões estupefantes, supimpa, certo? Que eu estou falando de quem? De Isadora, Vanessa e Juninho, meu xará, que, ó, por trás das câmeras, dando todo enquadramento aqui para que eles conseguem fazer milagres, eles conseguem deixar o professor mais bonito, certo? Então, Então, nesse sentido, estão aí na produção, aí, ó, já deram um enquadramento melhor aí, certo? Mas isso aí ressaltou mais minha barriga, velho. Aí é complicado. Tem que fazer um regiminho, Juninho. Tô me esforçando para isso. E você já deve ter escutado ela rindo aqui, ó, nossa querida professora Vanessa, que também está aqui conosco. Pois é, né? A gente costuma dizer aqui que a gente não anda só não, a gente anda muito bem acompanhada, viu? E aqui novamente, né, meu povo do 7º ano, estou aqui, já dei o meu bom dia no chat e aguardo aí a interação de vocês, a participação de vocês, que é muito importante, né? Quando a gente dialoga, quando a gente está junto aí, trabalhando em conjunto, a gente fortalece, né, nosso conhecimento, a nossa caminhada. Então vamos construir esse horizontes aí de sabedoria, de saberes, que a gente vai longe, tá bom? Então bons estudos. Então é isso, gente. Vamos começar a nossa aula deixando aí para início uma pergunta, certo? Na mágica aí, Juninho vai ampliar a tela aí, ó, a mágica. Ah, tá vendo, pessoal? Além de competente, ainda é mágico. Então, o que você sabe sobre o Dia da Consciência Negra? Eu quero que vocês prestem aí atenção a essa pergunta. Reflete um pouquinho aí em casa a respeito dessa pergunta, enquanto a gente vai assistir um pequeno vídeo. Esse vídeo ele tem apenas a animação com os textos e o som da música. Então, nesse sentido, vocês vão me ver aqui calar um pouquinho enquanto o vídeo aparece. Então, é um vídeo que a gente vai utilizar ele, né, para a nossa reflexão na aula. Então, eu quero que vocês prestem atenção. E a produção, mais uma vez, atua aí, colocando o nosso vídeo. Então, vamos lá? Presta muita atenção.
prestado atenção ao vídeo. Então, como já deu para perceber, a gente hoje vai falar aqui para vocês sobre o Dia da Consciência Negra e a gente colocou um vídeo introdutório falando um pouco da história de Zumbi dos Palmares. Aí, professor, por que é que a gente vai falar do Dia da Consciência Negra e o senhor colocou um vídeo sobre Zumbi? Presta atenção que daqui para o final da aula a gente vai responder essa pergunta. Então hoje o objetivo da nossa aula vamos estudar o Dia da Consciência Negra e a sua importância para pensar nossa sociedade. Mais uma vez aqui a presença do Fofozinho, já dizendo que está pronto aí para continuar com a aula. Fofozinho é o mascotezinho aqui que a gente vez ou outra utiliza nos nossos slides em homenagem ao nosso querido colega, o professor Henrique. Henrique, a gente o chamava carinhosamente de nosso querido Fofó, né? E nesse sentido a gente presta uma homenagem ao nosso colega que hoje está fazendo uma atividade diferente, né? Está lá na escola de formação, né, de professores, lá, escola Paulo Freire, a chamada EFE. E nesse sentido, né, ele está lá gerindo a escola e deixou a gente aqui com a missão de continuar esse trabalho, né, com as aulas para vocês. Então, um abraço, Henrique, e vamos continuar a nossa aula. Veja, o Dia da Consciência Negra, né, a data, né, que marca o Dia da Consciência Negra é o dia 20 de novembro. Ele representa um marco, né, das lutas contra a discriminação racial e as diversas formas de desigualdade que aí são impostas, né, sobre a população negra. Então, nesse sentido, né, o dia 20 de novembro, no caso nosso, daqui a 2 dias, né, próximo domingo a gente está aí comemorando, né, o Dia da Consciência Negra. Na realidade, o Dia da Consciência Negra ele funciona não somente como um dia de comemoração, né, assim, pela questão da força, da resistência da população negra no nosso país, mas também como um dia de luta, né? Um dia para trazer à memória, não que isso seja algo que deve ficar restrito a um dia especificamente, mas trazer à memória aí a questão da resistência dos povos negros, né? Os homens e mulheres pretas, né? Que habitam aqui no nosso território nacional. E que muitas vezes a gente fala aí, né, quando a gente fala em políticas públicas, a gente fala nas chamadas minorias, né, políticas voltadas para a minoria. Porém, o que é que acontece? A gente, né, esquece que às vezes esses grupos chamados de minorias, eles terminam sendo maioria. Mas maioria da população, porém com minoria de direitos, né, sendo respeitados. E isso é o caso, né, da população negra, né? 54% da população brasileira, segundo os últimos censos, né, nos mostram, né, que a gente tem essa percentagem aí, né, essa porcentagem de pretos e pardos, né, na nossa população, né, 54%, né, que a gente poderia dizer de negros, né, negros e negras, né, pretos e pardos, né, e nesse sentido eles terminam sendo o quê? Maioria da população, porém tendo acesso a uma minoria ainda de direitos, né, de direitos básicos, direito à educação, à saúde, que a gente vai tratar daqui a pouco. Mas nesse sentido, então, o Dia da Consciência Negra ele vem para resgatar esta questão, a luta, a resistência dos negros e negras, né? E como eu falei, a luta pelo respeito a uma questão bem simples, que é o respeito à nossa Constituição. Nossa Constituição, ela diz que nós somos iguais, né, perante a nossa lei, né, no Brasil, em direitos, né? Mas a gente ainda vê aí a população negra sofrendo, né, pela questão, né, dos direitos, né, que possuem, mas que muitas vezes lhes são negados ou desrespeitados, ok? Diga lá, professora. Políticas, né, professor, que você estava colocando, as políticas públicas,
muitas vezes a gente vê nessas ações afirmativas, né? Afirmativas Exatamente. no sentido de assegurar, né? Que tem essa finalidade de rever, né? Fazer essa reparação aí histórica, como a gente coloca, essa questão das desigualdades raciais, né? Que infelizmente a gente vive num país ainda muito desigual, né? Onde a gente não pode falar de uma democracia racial, né? Se criou um mito de democracia racial. E ao longo aqui dessa aula a gente vai entender o porquê, né? E o porquê é tão importante a gente ter no nosso dia a dia práticas, né, antirracistas, né, a gente combater em relação a essas questões e a gente seguir, né, para que possamos realmente chegar a esse patamar de uma igualdade racial, né, um país mais justo, mais igualitário, para que essa população ela realmente seja incluída dentro do contexto de acessos, né, que são básicos para que viva dignamente. Exatamente. Então, aí, ó, nesse sentido, o que é que a gente tem? O dia 20 de novembro, né, ele se coloca aí como um dia onde esse debate, né, sobre a questão do respeito aos direitos, né, da população negra, né, é um debate fundamental que deve ser feito todos os dias. Como a gente citou na aula para a turma do 6º ano, a autora, né, Djamila Ribeiro, lá, a gente chamou ela de Ferreira, né, não sei de onde a gente tirou, mas é Djamila Ribeiro, ela tem alguns trabalhos, né, muito importantes nessa questão, né, do combate, né, do estudo e do combate ao racismo. E ela diz que não é necessário a gente ter apenas, né, uma educação voltada para combater o racismo. A gente tem que ter uma educação antirracista mesmo. A gente tem que ter na nossa mente, né, desenvolver um pensamento antirracista, né? Não é necessário apenas se colocar contrário, né, ao racismo quando a gente vê alguma questão, né, presente aí na nossa sociedade. Como a gente tem visto, inclusive, recentemente, né, casos mais recorrentes de práticas de racismo. Pessoas se negando a receber uma comida, né, que pediram por um aplicativo, né, de entrega, porque o entregador em questão, né, ele é uma pessoa negra. Pessoas se recusando a sentar do lado de uma outra pessoa no avião, porque aquela pessoa que está ali sentada é uma pessoa negra, certo? Então, e outros casos, vocês, alunos e alunas da Prefeitura do Recife, já devem ter se deparado com questões de racismo, inclusive na escola, certo? Onde você pode ter um colega, certo, de turma negro, negra, certo, que às vezes já pode ter sido vítima do racismo da própria turma que você frequenta, certo? E isso não é legal. Isso, inclusive, vale lembrar, né, que o racismo, ele é crime, certo? Pelas leis do Brasil, o racismo, ele é crime, certo? Então, essas pessoas que são pegas, né, ou flagradas aí, com atitudes racistas, elas são passíveis de serem processadas e punidas com o rigor da lei. E tem que acontecer isso, porque as pessoas, infelizmente, se elas não conseguem entender, certo, que a prática racista não é uma coisa legal, certo, por meio da conscientização apenas, existe a lei aí para punir aí esses excessos, né? Então, nesse sentido, esse debate é importante. Mas vamos continuar, veja. Exerce um papel muito importante, né, no combate ao racismo, o movimento negro, né? Então, o movimento negro, inclusive ao longo, né, desse mês de novembro, nós tentamos trazer algumas pessoas, né, que fazem parte do movimento negro, né, para, de repente, gravar uma aula aqui com a gente no Educa, mas foi difícil, porque no mês de novembro a agenda desse grupo, né, é muito extensa. Haja vista, né, que é o mês, né, onde a efervescência, né, dos movimentos de luta, né, contra o racismo, né, e de conscientização, né,
da importância da população negra, né, para o país é mais ativo, né? É o mês onde a gente tem a data que celebra o Dia da Consciência Negra. Então, as pessoas que trabalham no movimento negro, elas têm uma agenda mais lotada, então ficou difícil. Mas um dia a gente ainda consegue. E a gente pode destacar que esse movimento negro surge desde lá dos quilombos, né? Exatamente. Que é né? uma forma ali de luta, de resistência contra todo aquele regime escravocrata. Exatamente, a gente vai tratar disso, vamos falar disso, até porque, como a professora disse, né, a gente tem hoje o movimento negro, mas esse movimento negro aqui, ele começa já com as lutas, né, anti-escravidão, né, promovidas pelos próprios escravos, né. No momento que um negro ele está fugindo, né, de um engenho, né, e ele corre, né, ele se junta com outros negros que fugiram também, forma ali um quilombo, né, que era uma comunidade que eles formavam, né, com negros que fugiam, né, da escravidão. Nesse sentido, né, a gente já tem ali o movimento de resistência, né? Então o movimento negro começa ali, assim como o movimento indígena também começa com as lutas dos indígenas, né, contra a escravização. Foram também submetidos à escravização pelos brancos portugueses colonizadores quando aqui chegaram. Então, nesse sentido, né, vale a gente enfatizar, já que a gente falou aqui dos quilombos, né, que o próprio dia, né, da consciência negra, né, o 20 de novembro, ele foi escolhido porque supostamente, né, a gente não tem certeza se isso aconteceu realmente nesse dia, mas é a data, né, que se configurou como sendo a data do assassinato, né, de Zumbi dos Palmares, né, aquele que a gente viu no vídeo no começo. Eu disse a vocês, a gente vai pegar o vídeo e vai fazer uma ligação com o tema, né? Então, ó, o Zumbi dos Palmares ele foi muito importante porque ele foi assim um líder, né, quilombola, né, o líder do maior quilombo que já existiu aqui no Brasil, quilombo de Palmares, né, que ficava localizado, né, na região da Serra da Barriga, região que pertence ao município, né, de União dos Palmares. Antigamente, essa região pertencia à capitania de Pernambuco, porém, depois, né, de vários processos que ocorreram na história do Brasil, houve a separação ali entre Pernambuco e Alagoas, né, o estado de Alagoas. Hoje o município de União dos Palmares ele pertence ao estado de Alagoas. Então naquela região estava ali, né, nasceu Zumbi. E não sei se vocês prestaram bastante atenção ao vídeo, mas Zumbi ele era filho de uma princesa, né? Então vejam, esses negros e negras que foram trazidos aqui para o Brasil não eram apenas, né, pessoas ditas, né, comuns, né, da população. Negros, princesas, né, príncipes, reis, rainhas, né, de comunidades africanas, né, de povos africanos, foram trazidos aqui para o Brasil. Enquanto que no seu território eles tinham status de príncipes, de sacerdotes, né, de rainhas, reis, aqueles foram destituídos de tudo isso e foram escravizados, né? Então, passando a trabalhar com um trabalho forçado, né? E muitas vezes submetidos a grandes castigos, né? Chibatadas, né? Surras, né? Porque se negavam a trabalhar para os seus ditos, né, senhores, né? Então, nesse sentido, tudo isso é objeto de estudo, né? É objeto, né, que é trazido à memória pelo movimento negro, né? Então, como eu disse, né, a morte de Zumbi, ela vai nos dar a data, né, ali, que vai ser escolhida como o Dia da Consciência Negra. Detalhe, existem estados no Brasil, como o próprio estado de Alagoas, por exemplo, onde o dia 20 de novembro ele é considerado feriado. Se não me engano, na Bahia também. Na Bahia, Alagoas, certo? Se não me engano também no Amazonas, eu coloquei isso aqui em uma projeção. Mas vejam, então, isso por força de lei estadual. E nos locais onde
a lei é aprovada instituindo o feriado, todos os municípios, como é lei estadual, os municípios do estado aderem ao feriado. Mas nos locais onde essa lei não institui o feriado, cabe a cada município, né, dos estados, dos demais estados, né, decretar ou não o feriado naquele dia. Então, em estados onde a influência da população negra, né, ela é mais forte, geralmente os municípios, né, eles adotam a data como feriado. Mas tudo isso por força de lei. Leis estaduais e leis municipais, ok? Então, veja, além da discriminação racial, e com isso a gente vai conduzindo para encerrar nossa aula, existem alguns problemas, né, que a população preta, né, ela enfrenta no nosso território, né, brasileiro. O primeiro deles, né, a questão da desigualdade econômica. Fazendo pesquisa em um outro momento, né, para entender o impacto, né, do racismo, né, na economia do nosso país, foi feita, né, de forma pioneira uma pesquisa há um tempo atrás que mostrava que o racismo ele gerava um custo aproximado, o custo aí no sentido de prejuízo, né, para a economia brasileira, aproximado de 8 bilhões de reais ao ano. Então, e como isso se dá? Apenas e principalmente, né, pelo fato de que em alguns locais existe uma diferenciação salarial entre brancos e pretos. Numa mesma profissão, em um determinado local, um empregador ele paga um salário para um branco e paga uma média de 25 a 28% a menos para um preto. E isso é uma coisa, né, que inclusive vai contra a lei, certo, brasileira, e caso isso aconteça, tem que ser denunciado e os ditos empregadores serem responsabilizados na justiça, como eu falei para vocês há pouco tempo. Às vezes, né, determinadas pessoas, elas não entendem que o racismo ele não é uma coisa legal, certo? E o racismo ele não é uma coisa legal, certo? E o que vai acontecer é que quando a gente precisa, né? Só corrigindo aqui, pessoal, que na Bahia não é, né, feriado dia 20 de novembro, mas é importante, né, que a gente traga essa reflexão, que a gente coloque realmente, né, uma luz nessa temática sobre esse debate, né? Porque a gente não dá mais para tolerar o racismo, né? Essas práticas aí preconceituosas, discriminação racial, né? A gente estava falando sobre essa questão aí de que se criou esse mito, né, de uma democracia racial, como se na nossa sociedade brasileira houvesse uma harmonia, né, nessa questão aí racial, mas de fato não existe, né? O que a gente vê aí são as instituições, a nossa estrutura, né, da sociedade brasileira é impregnada com esse racismo ainda, né? Houveram avanços, né? A gente pode falar em determinados avanços que ocorreu, né, graças aos movimentos aí, né, negros, os movimentos sociais, né, que tem como essa pauta aí a igualdade racial, mas ainda assim existem muitos desafios, ainda existe uma lacuna muito grande em relação a essas questões, né, professor Luciano? Exatamente. E para a gente entender, né, como esse racismo se manifesta na nossa sociedade, certa feita, né, dando aula para uma turma em uma outra rede que eu trabalho, um aluno ele chegou se dirigindo para ir para casa já, você vai por onde? Ele vai por aquela rua. Poxa, por que não vai por aquela outra ali que é mais perto? Não, professor, porque às vezes ali tem batida policial. Eu disse, qual o problema? Você deve alguma coisa para a polícia? Aí ele, não, mas é porque fatidicamente, professor, toda vez que a gente passa ali, eles mandam a gente parar para dar um baculejo, né, como diz. Não dizendo aqui que a polícia militar ela é uma polícia racista, mas ao longo do tempo se criou uma imagem pejorativa do negro, de forma que ele é visto ainda hoje como uma pessoa suspeita,
certo? Então, ele disse, professor, numa hora em que a polícia ela para dar um baculejo em um local, ela vai abordar primeiro os negros. Então ele percebeu, né, que existia aquilo que hoje a gente chama, né, de racismo estrutural. O racismo ele faz parte das estruturas e muitas vezes sem perceber, funcionários ou funcionárias de determinadas instituições repetem essas práticas, não por vontade, mas às vezes porque a estrutura, né, ela foi montada dentro de uma perspectiva que não é aquela perspectiva mais igualitária, né? Então ela olha para determinados indivíduos da sociedade como potencialmente suspeitos. E isso não quer dizer que isso seja a norma, né, dessas instituições. Ninguém está dizendo aqui, por exemplo, que a polícia militar ela é uma polícia racista porque quer ser racista, né? Mas porque às vezes, né, as estruturas elas terminam fazendo com que a gente reproduza. Isso acontece com a gente também, né? Acontece com a gente também, que muitas vezes a gente repete práticas racistas, né? Sem querer ou achando que não está fazendo nada demais. Quando você conta uma piada de negro, né? Quando você fala, né, a respeito do cabelo de um colega, de uma colega negro ou negra, né, de forma pejorativa, certo? Então a gente vai repetindo isso, de forma que a sociedade, os negros, né, eles terminam enfrentando aí, ó, desigualdade econômica, desigualdade de gênero, a falta do acesso à educação e emprego, a falta do acesso à saúde e moradia, são problemas que são evidenciados por essa população. Então, trazer à luz essa perspectiva do combate ao racismo, instituindo, né, um dia, como o dia 20 de novembro, para trazer o foco para essa discussão, trazer as contribuições da população negra, né, para a nossa sociedade. Isso é muito importante. Detalhe, como a gente disse aqui, não é que isso a gente deva fazer somente no mês de novembro ou somente nesse dia. A gente tem que desenvolver práticas antirracistas ao longo de toda a nossa vida. Mas uma data como essa é importante para que a gente continue, né, avançando nessas discussões que vão ser, assim, discussões muito importantes para a nossa sociedade. Lembrando, evitar e combater o racismo não é um dever ou uma postura que deve ser tomada apenas pela população negra, mas por todo cidadão e cidadã brasileiro. Porque, como a gente mencionou, o racismo, além de não ser uma coisa muito legal, ele é também ilegal no momento em que ele vai contra a nossa lei. Então é isso, gente. Em outras oportunidades a gente vai continuar discutindo sobre essas temáticas. Agradecer a Jéssica, agradecer a professora Vanessa. Nosso tempo já esgotou. Aí, professora, tchauzinho. Pois não dá para aceitar racismo. Diga não ao racismo e vamos embora junto nessa luta, né? É isso aí. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até a nossa próxima aula.